A lei de Ohm é uma lei que é empregada por todo profissional de eletrônica, seja engenheiro, seja técnico ou estudante também. Essa lei não é por causa de ser uma lei teórica apenas que ela é empregada. Não, ela é empregada pelos seus bons resultados práticos que traz. Portanto, você, como um estudante de eletrônica, já conhece até aqui o que é volt, o que é ampere, o que é ohm, você já conhece tensão, resistência, corrente, então está na hora de conhecer a lei de Ohm. A lei de Ohm foi criada pelo autor em 1828. Seu autor foi George Simon Ohm, um físico inglês. De acordo com essa lei, se aplicarmos uma tensão de 1 volt sobre uma resistência de 1 ohm, vamos ter uma corrente de 1 ampere fluindo sobre essa resistência. De acordo com essa lei, existe uma proporção sempre direta entre tensão e corrente, e uma proporção inversa entre corrente e resistência. Desse modo, foram estabelecidas 3 fórmulas assim: E igual a R vezes I. O que é isto aqui? Tensão, sempre representada pela letra E, é igual a resistência, sempre representada pela letra R, vezes a corrente, que é sempre representada pela letra I. Desse modo, tensão é igual a resistência vezes corrente, ou corrente vezes resistência. Também, R igual a E sobre I. Veja, resistência é igual a tensão dividido por corrente. E a terceira fórmula é I igual a tensão sobre resistência. Corrente igual a tensão sobre resistência. Podemos fazer assim: volt. O que é o volt? É a unidade básica de medida de tensão. Então, volt é igual a ohm. O que é ohm? Vezes ampere. Volt igual a ohm vezes ampere. Então, tensão igual a resistência vezes corrente. Observe sempre, na hora de empregar estas fórmulas, porque você vai empregá-las constantemente, seja no trabalho de reparo, seja no trabalho de análise, seja no trabalho de projeto de um circuito, a lei de Ohm está sempre sendo empregada. Agora, é importante, sempre para empregarmos estas fórmulas, que as unidades de medida sejam sempre estas aqui, corretamente. Volt igual a ohm vezes amperes. Da mesma maneira, ohm, que é resistência, é igual a volt dividido por ampere. Então, ohm igual a volt dividido por ampere, ou seja, tensão dividido por corrente. E I ampere igual a volt sobre ohm. Na prática, nós costumamos, em vez de escrever a palavra ohm
nós colocamos o símbolo grego chamado ômega. Então, este símbolo representa a palavra homem. Em nosso curso, nós vamos empregar muito este símbolo aqui, em vez de escrever a palavra homem. Porque muitas vezes a palavra homem, escrita depois de um valor numérico, por exemplo, se eu colocar 20, eu quero representar uma resistência de 20 ohms. Se eu for escrever 20 ohms, eu posso escrever assim, 20 ohms. Olha o que vai acontecer. Parece 200. Então, se eu tiver que fazer isso, eu tenho que colocar um tracinho aqui para separar, para dizer que é 20 ohms. Desse modo, é preferencial que façamos isto aqui, ó, 20 ohms. Muito bem. Então, lei de Ohm é uma lei empregada na prática muito por todo estudante, engenheiro ou técnico em eletrônica. Ela representa, ou é representada por essas três fórmulas, sempre. Tensão igual a resistência vezes corrente, resistência igual a tensão sobre corrente, corrente é igual a tensão sobre resistência. As unidades de medida sempre estas aqui. E as letras que representam esses parâmetros são sempre estas aqui. Podemos explicar de uma maneira mais prática, ilustrativa, essa proporção entre tensão, corrente e assim por diante, de uma maneira um tanto diferente. Por exemplo, observe, eu tenho aqui uma bateria, vamos dizer que essa bateria é uma fonte de tensão variável.